Oi, gente, boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, hoje são 3 de novembro, né? Portanto, estamos aí no penúltimo mês já do ano finalizar, né? Gente, então, nós acabamos de sair de uma semana avaliativa, foi a semana passada. Vocês vão estranhar um barulho, mas é um carro de som que está passando aqui na rua. Bom, enfim, voltando. E então nós temos que voltar agora para dar continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? Então, nós tínhamos o capítulo 11, no qual nós falamos sobre ditadura militar, anos de chumbo, e falamos várias coisas sobre esse período, as características. Hoje nós iniciaremos nessa aula falando então sobre um novo período que o Brasil passará a viver e em um outro olhar, com outro caminho, completamente diferente. Gente, veja só, preste atenção, porque tem detalhes, né, que vai diferenciar muito do período anterior que nós falamos, que é a ditadura militar. Enfim, bora lá? Então, o nosso capítulo de hoje é a nova República do Brasil, tá bom? Então, por que nova República? Nova República porque a República vai ter uma cara nova agora, né? Que cara é essa, professora? Vai ter uma roupa nova. Que cara é essa? Que roupa é essa? A roupa que vai ter agora, primeiro, né, o que vai diferenciar bastante é os modelos de governos, né? Nós tínhamos no período anterior, nós tínhamos governos militares, ok? Então eram governos com linhas militares e governos autoritários, pelo menos a maioria, né? Você vai ter os atos institucionais que falarão muito mais do que eu, né? E definirão isso. Então, primeiro por causa dos governos, como eu acabei de dizer, nós vamos ter agora governos diferenciados, né? Não que alguns governos não tenham essa linha militar, mas eles terão que modificar. Por quê? Porque agora, nós temos agora, por exemplo, a promulgação da Constituição, e nessa promulgação muita coisa vai ser proibida, vai ser lei, não é mais aceitável alguns crimes que aconteciam, algumas atitudes que eram tomadas por outros governos, tá certo? Bom, só um detalhe, lembrando que promulgar significa dizer que um documento ele vai ser exposto, vai ser publicado, vai ser levado a um público, né? E quem vai poder fazer isso vai ser o presidente, o chefe de Estado, o presidente da Câmara também federal, certo? No setor político. Bom, o que nós temos aqui? Primeiro nós vamos ter, em 21 de abril de 1985, nós vamos ter a posse de Tancredo Neves no mesmo mês de abril, Tancredo Neves toma posse, mas ele não vai, por exemplo, exercer, porque ele passa mal, ele é hospitalizado, vimos isso nas aulas anteriores, e acaba falecendo, né? E eu falei para vocês que muita gente sofreu com essa morte de Tancredo Neves, tá? Inclusive aqui no Nordeste, em Aracaju também. Gente, quem que vai assumir? Quem vai assumir vai ser Tancredo Neves, vai ser José Sarney, que é o vice de Tancredo Neves, tá bom? Então, se é o vice, automaticamente, então, ele que vai assumir. Bom, nessa nova república nós vamos ter uma mudança aí. Qual é a mudança? A mudança é o seguinte, aqui nós temos agora os candidatos ao governo não durarão 4, mas 5 anos, tá bom? O que mais? A alfabetização, os analfabetos, os eleitores que não sabem ler e escrever, chamados de analfabetos, eles não será obrigados, será facultativo fazer isso, votar ou não, tá? Nós teremos direitos também nessa promulgação da Constituição de 88, através de Ulisses Guimarães, e os direitos dos índios serão ampliados também. O primeiro governo que vai assumir após esse período da ditadura, entrando na nova república, vai ser José Sarney. José Sarney, uma das linhas de pensamentos e metodologias, ele era militar, havia uma preocupação, né, por ele ser militar, ou ele ter características militares, havia uma preocupação de grupos. Por conta disso, ele teve que se aproximar do povo. E como é que ele se aproxima do povo? Ele se aproxima do povo de forma econômica agora, né? Como professora, a nossa moeda ela é trocada, né, através de Tancredo Neves, José Sarney. A nossa moeda, ela era 1.000 cruzeiros, né, era assim chamada, matematicamente falando, numericamente falando, enfim. E aí vai ter essa alteração, né? De 1.000 cruzeiros, nós vamos ter agora a nova moeda brasileira chamada de um cruzado, o cruzado.
Esse cruzado, ele será modificado, né? A questão dos números mesmo. Serão, 1.000 cruzeiros eram 3 zeros. Esses 3 zeros serão retirados e fica 1. Esse 1 não é mais um cruzeiro. De 1.000 cruzeiros vai passar a ser chamado de um cruzado. Cruzado. Com esse cruzado, nós vamos ter agora na administração de José Sarney, nós vamos ter congelamento de preço por causa da inflação, nós vamos ter as empresas multinacionais investindo aqui no Brasil e nós vamos ter, em contraponto a isso, empresários brasileiros não gostando porque os preços são congelados, certo? Aí nós vamos ter dentro disso, no governo de Sarney, nós vamos ter, por exemplo, algo que aconteceu chamado de ágil, né? O que é ágil, professora? Ágil foi a partir do momento em que os empresários, por conta própria, passaram a aumentar os preços de produtos quando o governo federal, no caso, aqui José Sarney, não tinha permitido isso, certo? Por que eles fizeram isso? Porque eles pensaram e acharam que estavam sendo prejudicados, né? Nós vamos ter algumas preocupações na parte industrial, por conta de que o consumo brasileiro vai se aumentar muito. Se há um congelamento de preços, então você vai poder comprar mais. As coisas não aumentam, tá bom? Veja, esse é um pequeno vídeo que eu estou enviando para vocês terem uma noção básica. O nosso primeiro presidente da nova república, chamado José Sarney, tá bom? Dê uma assistida no vídeo várias vezes e nós nos falaremos durante a aula de hoje, viu? Cheiro para vocês.